Oi gente, o meu nome é Júlia, sou professora de História aqui do canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E a aula de hoje vai ser sobre as rebeliões regenciais. Antes de a gente iniciar essa aula, eu vou pedir para quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. É sempre muito importante pra gente, para você, aluno ou aluna que vai prestar o vestibular do Enem. E é um assunto bastante importante aí para sua prova. Lembrando que a gente já tem aqui no nosso canal um vídeo sobre o período regencial, para vocês ficarem mais ligados no contexto da época entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que é justamente esse período de grandes rebeliões em diferentes províncias do Brasil, ou seja, diferentes estados, devido a uma grande instabilidade política e econômica no país no período das regências, principalmente no período da regência Una, com o Padre Feijó e o Araújo Lima. A gente já falou também no vídeo sobre o período regencial, sobre essas duas regências e as anteriores. Então a gente vê uma grande insatisfação com essa centralização do poder, com essa instabilidade e com essas divergências políticas entre os partidos brasileiros, entre os políticos daquela época. Mas eles tinham algo em comum ali para fazer essas rebeliões. Esses revoltosos, esses líderes dessas rebeliões, eles tinham ali em comum a resistência desses decretos e ações que o governo central da regência editava, impunha ali, e eles não concordavam. Na verdade, uma das coisas em comum era justamente o desejo de maior autonomia das províncias. Então, nesse período, o Brasil, ele também não tinha ali ainda formada uma identidade nacional. Ele não se via ali, as províncias não se viam como províncias unidas, que tinham interesses em comum, que compartilhavam muitas coisas. Elas tinham mais diferenças do que semelhanças. Então, elas tinham muito um sentimento de que, além de serem autônomas, elas queriam se separar, né? Elas queriam se separar do Brasil e criar novas repúblicas ali independentes, justamente por essa identidade nacional não existir nesse período que a gente está falando aqui, que é o período regencial. Então, vamos começar falando sobre essas rebeliões, e a primeira delas que eu quero falar para vocês é sobre a revolta do Malês. A revolta dos Malês, ela aconteceu em 1835, ela só durou apenas um dia, e ela foi liderada por escravizados. Esses escravizados, eles tinham ali uma origem árabe, eles foram ali introduzidos ao Islã, eles eram alfabetizados, muitos deles, a maioria, liam o Alcorão, e eles queriam ali um objetivo maior, era além da liberdade para os escravizados, não somente os árabes, mas todos os escravizados, eles queriam realmente também construir e criar uma nova república ali. Só que eles foram muito reprimidos na revolta do Malês, e 4 escravizados foram ali condenados a fuzilamento, e cerca de 400 ali, 1000 escravizados, eles foram mandados de volta para a África, fora aqueles que realmente sofreram com castigos físicos, morreram. Foi uma revolta muito violenta nesse período, mas é uma revolta, uma rebelião muito importante para a gente saber, porque foi liderado justamente pelos escravizados. Então, aquela visão que a gente tem de que a gente, se a gente não questionar, a gente pega achando que eles eram assim, não aceitavam aquela condição de subordinação, aceitavam ali esses castigos, não faziam nada. Não, eles tentavam a todo momento resistir contra toda essa violência e maus tratos que eles sofriam. Então, a revolta dos Malês é um exemplo disso muito importante que aconteceu na Bahia. A segunda rebelião que a gente pode falar aqui é a cabanagem. A cabanagem
ela é o primeiro movimento ali desse período com um caráter popular, devido à participação da camada mais baixa da sociedade, ou seja, os escravizados, os indígenas, os mestiços, os homens livres, pobres, participaram dessa revolta da cabanagem, que queria, na verdade, o objetivo principal era sair, de fato, de uma condição de vida muito miserável. Eles passavam por fome, por miséria, e queriam ali sair daquele status ali de marginalização, ou seja, eles estavam à margem da sociedade, eles não ganhavam atenção do governo da província, não ganhavam participação ali nenhuma na política, né, econômica. Eles estavam realmente, eles eram deixados de lado. Então, essa revolta da cabanagem, ela foi motivada por isso. Queremos que vocês prestem atenção nas nossas demandas, nas demandas populares do povo. E cabanagem, ela vem do nome da moradia que essa população vivia, que eram as cabanas, eram construções mais simples. Por isso que a gente chama de cabanagem, essa revolta. Só que ela, infelizmente, ela acabou também sendo reprimida pelo governo central. Na verdade, assumiu ali no poder dessa província os irmãos Félix e um outro irmão, os irmãos Vinagre, que chamam. Só que um deles, por divergência política, acabou sendo morto pelos revoltosos. O outro, ele assumiu o novo governo, só que ele acabou sendo preso depois. E o governo central, regencial, ele de fato mandou ali as tropas para o Grão-Pará, que foi onde aconteceu a cabanagem, que a Grão-Pará era uma província entre o Pará e Amazonas, e mandou, e realmente essa revolta ela foi muito atacada por essas tropas ali regenciais, e também acabou não tendo êxito no final. A terceira rebelião regencial, para a gente falar aqui, foi a Sabinada. A Sabinada, ela aconteceu ali também na Bahia, no contexto de que estava acontecendo o alistamento de pessoas para compor ali a força de ataque ali, ligada à Revolução da Farroupilha, que a gente vai falar mais adiante. Então, tinha alguns homens ali, soldados, que já estavam se alistando para lutar ali na Farroupilha. E aí explodiu a Sabinada. A Sabinada, ela vem trazendo um sentimento republicano. O objetivo principal dos revoltosos era realmente proclamar uma república para a Bahia. E isso de fato aconteceu. Em 1837, houve a proclamação de uma república baiense e, de fato, era um movimento que queria maior autonomia, mais independência e uma separação mesmo dessa província com o restante do Brasil. E a Sabinada, ela foi uma revolta ali que se dizia ser temporária. Na verdade, esses revoltosos eles iam acalmar os ânimos quando Dom Pedro II ele retornasse, ele voltasse, né? No caso, ele assumisse definitivamente como imperador do Brasil, porque eles acreditavam que com a figura de Dom Pedro ali II assumindo e retirando esses regentes, a situação toda ia melhorar, principalmente as condições de vida, as condições de trabalho, da política, ia melhorar. Então, a Sabinada, ela aconteceu dessa maneira,
e ela também foi repreendida, né? Ela também sofreu com essa repressão do governo regencial. O governo regencial, na verdade, não aceitava nenhum movimento contra o governo. Era um caráter bem autoritário que esses regentes assumiram ali no período regencial o governo do Brasil. Outra rebelião também muito importante foi a Balaiada. A Balaiada ela aconteceu no Maranhão e ela também foi um movimento muito importante porque teve a participação de escravizados também, né? Então a Balaiada ela teve um caráter também popular, pessoas ali livres, só que pessoas pobres, escravizados, indígenas fizeram parte ali desse movimento, né, da Balaiada. A gente vai ver uma figura muito importante que é o Raimundo Gomes, o cara preta, que invade uma cadeia ali do Maranhão e solta ali os seus irmãos, né? Soltam ali e eles se unem a um mestiço que fazia balaios. Por isso que o nome se chama Balaiada. E esse mestiço e o Raimundo, eles conseguem o apoio de um ex-escravizado, que é o Preto Cosme. O Preto Cosme, ele consegue, gente, reunir um exército de 3.000 escravizados para lutar contra as tropas regenciais. Então, de fato, eles tomam ali o Maranhão, né? Eles tomam a cidade de Caxias e eles mandam um representante para ali o governo da província, pedindo algumas demandas, algumas exigências. Essas exigências acabam não sendo atendidas e o que acontece na Balaiada, infelizmente, é justamente o fim dela, com ali a posse de um coronel, vou deixar aqui o nome dele para vocês, no cargo de presidente da província do Maranhão. E aí, quando ele assume a presidência da província do Maranhão, ele de fato acaba, na verdade, abafa a Balaiada, até mesmo porque, apesar dessa força toda, né, dessa quantidade de pessoas que participaram da rebelião, ela era uma revolta pouco organizada, ela não tinha uma organização. Então o coronel ele acabou ali abafando a Balaiada e posteriormente ela foi se dissolvendo e também não foi para frente, tá? E a gente vai chegar num momento que é muito importante também e que foi uma revolta muito longa, a mais longa ali do período regencial e que já caiu em prova, já caiu no vestibular, ela é bem conhecida, talvez até mesmo você já tenha ouvido falar, que se chama Revolução da Farroupilha ou Revolta dos Farrapos, né? Esses dois nomes dizem do mesmo movimento. Esse movimento ele foi ali liderado e encabeçado por fazendeiros, vaqueiros, proprietários de terra, então latifundiários, ou seja, uma elite agrária, uma elite fundiária que começou a ficar muito insatisfeita, principalmente com a questão econômica. Então, a Revolução da Farroupilha ela foi motivada principalmente por motivos econômicos. Por quê? Porque naquela época, o Rio Grande do Sul, onde essa revolução aconteceu, ele era um lugar ali, uma província com destaque ali na produção açucareira, e essa produção do açúcar começou a concorrer fortemente, né, com o açúcar de fora, e os preços começaram ali a decair, a declinar. Fora que, para além dessa questão do açúcar, a gente vai ver o charque. O charque era um tipo de carne, a carne seca,
onde era o principal ali realmente também produto que esses latifundiários tinham para vender, né, para produzir ali, para eles lucrarem. E eles estavam exigindo, eles começaram a exigir para que os impostos sobre esse charque eles diminuíssem, porque eles estavam muito altos. O preço, né, desses impostos estavam altíssimos, se comparados principalmente com os países do sul, o Uruguai, a Argentina, que eram taxados com uma porcentagem bem menor. O Uruguai e a Argentina, eles não utilizavam nessa produção do charque a mão de obra escravizada, então eles conseguiam uma produção com mais qualidade e num preço muito mais em conta, ou seja, mais barato do que esses latifundiários. Então, essa elite agrária estava querendo que o governo regencial tomasse alguma posição perante a isso, porque eles não estavam conseguindo realmente ter uma lucratividade, eles estavam ali se sentindo ameaçados com essa questão da concorrência, desses impostos altos. Então, essa Revolução da Farroupilha, ela foi prolongada por esse motivo principalmente. Foram 10 anos ali de revolta, de rebelião, né, perante aí essa elite agrária, até o momento que um dos líderes, o Bento Gonçalves, ele consegue tomar ali o Rio Grande, o poder do estado, e ele de fato proclama uma república rio-grandense, chegando até mesmo esse movimento para Santa Catarina, onde a gente vai ouvir falar da República Juliana, por exemplo. Então, essa revolta consegue ali uma república, também nesse sentimento separatista, e chegam ali realmente a tentar convocar ali uma Assembleia Constituinte, mas aí a gente vai ver também uma repressão muito forte do governo central, da regência, e a figura do Barão de Caxias. E o Caxias, ele entra nessa Revolução da Farroupilha, mediando ali, tentando mediar esse conflito com um tratado de paz, né? E por fim ele consegue que esse conflito cessasse. Então esse tratado de paz, ele falava, por exemplo, que ia anistiar os prisioneiros, que o governo regencial ia pagar as dívidas do governo republicano, ou seja, do governo rio-grandense, e fora que falava também que os escravizados que tinham participado da luta, né, nas tropas republicanas, eles também seriam libertados. Então, essas foram as promessas desse acordo de paz, e de fato conseguiu ali dar fim à Revolução da Farroupilha. Então, todas essas rebeliões que a gente falou hoje, então a Revolta do Malês, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Revolução da Farroupilha, são as 5 principais rebeliões durante esse período regencial que estava ali em constante e passando por constante instabilidade política e econômica, muitas divergências, e isso só vai melhorar de fato, realmente, a gente vai ver uma estabilidade, a gente vai ver um outro cenário no Brasil com a chegada de Dom Pedro II, né? Muitas dessas rebeliões, como a gente viu, por exemplo, com a Sabinada, por exemplo, até mesmo a Cabanagem e enfim, a Balaiada, são movimentos em que a gente vê que também houve uma participação ali maior, né? Não foi uma elite que estava ali encabeçando esses movimentos. Então, pra gente ver que é muito importante essa participação do povo nesse sentido também. E é claro que é legal vocês verem também o vídeo sobre o período regencial,
o primeiro reinado, o segundo reinado também, para vocês entenderem todo o contexto, para vocês também conseguirem fazer um mapinha mental para estudar para a prova, para vocês também entenderem como é que foi esse período ali que a gente chama de Brasil Império, porque depois a gente vai mudar para o Brasil republicano, né, pós segundo reinado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem, curtam, compartilhem, comentem, é sempre muito importante para o nosso canal. E até o próximo vídeo.